Marketing 4.0, do tradicional ao digital, Philip Kotler. Esse livro foi publicado em 2017. Capítulo 7. Arquétipos dos setores e melhores práticas. Canal, marca, vendas e gestão de serviços. Para entender os resultados do mercado, precisamos lançar mão do conceito do caminho do consumidor, que mostra como os consumidores avançam de nenhuma consciência em relação a um produto ou serviço até a alta consciência, o interesse, a compra, a recompra e a propaganda boca a boca. Na vida real, os caminhos dos consumidores são bem complexos e heterogêneos, envolvendo diferentes combinações de mídias tradicionais e digitais. O mercado no qual as marcas atuam influencia a complexidade desse percurso. Um setor com baixos riscos de compra, em geral, por causa de níveis baixos de preço e alta frequência de compra, costuma apresentar um caminho do consumidor mais simples e curto. Por outro lado, um setor com altos riscos de compra normalmente demanda um alto envolvimento dos clientes e assim tem um caminho do consumidor mais complexo e longo. Além disso, o mesmo setor muitas vezes exibe diferentes padrões para esses caminhos em diferentes mercados geográficos. Até no mesmo setor e na mesma área geográfica, diferentes marcas podem mostrar diferentes padrões para o caminho do consumidor. Marcas maiores tendem a ter mais pontos de contato, permitindo aos clientes experimentar um conjunto maior de possibilidades de interação. Marcas menores tendem a estabelecer uma intimidade mais profunda, com um número limitado de pontos de contato. As características dos segmentos de consumidores com os quais as marcas se envolvem e as decisões de posicionamento de marca também contribuem para essa heterogeneidade. Por isso, simplificamos diferentes possibilidades de caminhos do consumidor no modelo genérico dos 5As, que pode ser aplicado a todos os setores. Com o mesmo modelo genérico, somos capazes de obter padrões que definem diversos arquétipos de setores-chave, especialmente nesta era de convergência tecnológica e inovação disruptiva. Os limites entre os setores estão se confundindo. Usando o modelo dos 5As, podemos descobrir como outros setores enfrentam seus desafios. Além disso, é possível obter vislumbres de como vencer em um setor específico comparando as estatísticas do coeficiente de defesa da marca. 4 grandes arquétipos dos setores. Visualizar as taxas de conversão, níveis de atração, curiosidade, compromisso e afinidade ao longo dos 5As ajuda a revelar importantes informações sobre características do setor. Descobrimos ao menos 4 grandes padrões presentes em todos os setores: maçaneta de porta, peixinho dourado, trompete e funil. Cada padrão representa o arquétipo de um setor diferente, com um modelo específico de comportamento do consumidor e um conjunto diferente de desafios. Padrão 1. Maçaneta de porta. O primeiro padrão e o mais comum é o maçaneta de porta. A característica mais distintiva desse padrão é o alto compromisso, apesar do baixo nível de curiosidade. Um setor bem conhecido que apresenta o caminho do consumidor de maçaneta de porta é o dos bens de consumo embalados. No padrão maçaneta de porta, os consumidores não perdem tempo pesquisando e avaliando opções. Como os níveis de preço são relativamente baixos, os consumidores não sentem necessidade de descobrir mais sobre as marcas concorrentes. Além disso, as compras costumam ser frequentes e habituais. Assim, eles já têm expectativas e preferências por certas marcas com base em experiências passadas. Uma categoria de maçaneta de porta típica também é altamente fragmentada, com um grande número de marcas competindo por milhões de consumidores. Por causa da natureza emocional da decisão de compra, várias marcas na mesma categoria podem ocupar um posicionamento diferenciado nas mentes dos consumidores, apesar da semelhança nas especificações dos produtos. As compras costumam ser imediatas e impulsivas, direcionadas por preços relativamente baixos e promoções tentadoras. Portanto, marcas concorrentes com frequência gastam vultuosas somas de dinheiro para atrair os consumidores em sua direção usando comunicação de marketing atraente. Essa tendência muitas vezes desencadeia guerras de marcas entre grandes rivais em busca de maior participação de mercado. A disponibilidade no ponto de venda também tende a ser um fator decisivo dentro de uma categoria de maçaneta de porta. Ainda que os consumidores não estejam atraídos pela marca, podem acabar comprando-a simplesmente por ser a única disponível naquele momento. Outra característica-chave do padrão maçaneta de porta é a baixa afinidade dos clientes com as marcas que usam. Muitos deles não estão dispostos a recomendar a marca que compram. Como os consumidores correm pouco risco
graças aos baixos níveis de preço e as marcas promovem fortemente seus produtos, trocar de marca é comum. Portanto, muitas marcas procuram gerar engajamento e melhorar a fidelidade dos clientes. A Coca-Cola, por exemplo, lançou o My Coke Reward, em que os membros ganham pontos ao comprar uma garrafa de Coca-Cola e realizar diversas atividades como acessar jogos e interagir pela mídia social. Com base em seus pontos, os membros são classificados nos níveis bronze, prata e ouro, com benefícios adicionais para os níveis mais elevados. Padrão 2. Peixinho dourado. O segundo grande padrão é o peixinho dourado. O aspecto mais característico deste padrão é um alto nível de curiosidade. O caminho do consumidor do tipo peixinho dourado é encontrado sobretudo nos contextos de empresa para empresa. Nessa categoria, os consumidores costumam avaliar muitos fatores antes de escolher a marca. Com frequência, sentem necessidade de fazer perguntas, avaliar conselho de terceiros e interagir com várias marcas concorrentes antes de tomar a decisão de compra. Em muitos casos, marcas concorrentes, mesmo as maiores, encontram-se presas em um setor altamente comoditizado, no qual a publicidade tem pouco efeito. Daí o baixo nível de atração. É comum os integrantes do setor enfrentarem dificuldades para projetar e transmitir sua diferenciação. No fim das contas, os concorrentes acabam oferecendo soluções combinadas semelhantes e os consumidores gastam mais tempo para avaliar as alternativas e encontrar a melhor oferta. O processo de compra costuma ser bem longo, envolvendo numerosos interessados com objetivos diferentes. Na maioria dos casos, os compradores gerenciam uma organização de compras complexa, apoiados por equipes com grande conhecimento sobre os produtos e grande capacidade de aquisição. Tanto compradores quanto vendedores costumam ser bem especializados, com um pequeno número de vendedores fazendo ofertas para um pequeno número de compradores. Portanto, seus processos de pesquisa e avaliação com frequência são bastante minuciosos e os resultados da avaliação de marcas concorrentes são tipicamente bem semelhantes. Em muitos casos, a intimidade com o cliente torna-se o fator decisivo. Embora sejam raros, existem casos do padrão peixinho dourado em mercados de empresa para consumidor, sobretudo em setores com alto envolvimento, com níveis altos de preço, mas com ofertas muito comoditizadas. Por exemplo, é o setor de turismo. No caso específico de viagem em família, a decisão de compra envolve um grupo de interessados e um processo de compra relativamente longo. Comparações de custos e benefícios também são um passo importante no caminho do consumidor, refletindo o alto grau de arguição. Padrão 3. Trompete. O terceiro grande padrão é o trompete, encontrado sobretudo em categorias de estilo de vida, como carros de luxo, relógios sofisticados e bolsas de grife. A singularidade desse padrão está nos altos níveis de afinidade. Pessoas que seguem o padrão trompete costumam confiar na qualidade das marcas da categoria, portanto, estão dispostas a defender marcas ainda que não as comprem ou utilizem. Em outras palavras, o número de advogados de marca é maior do que o número de compradores reais. Em uma categoria trompete, os consumidores estão altamente envolvidos na decisão de compra. Seu processo de avaliação, porém, é relativamente fácil porque a maioria das marcas na categoria trompete já construiu reputação sólida, ainda que específica, de qualidade. A associação com qualidade costuma se desenvolver durante um longo período por meio de propaganda boca a boca. Pessoas atraídas por determinadas marcas costumam se conectar em comunidades. A existência de comunidades de clientes muitas vezes influencia compradores potenciais a descobrir mais sobre a qualidade da marca. Por causa dos altíssimos níveis de preço envolvidos, existem fãs que aspiram a comprar marcas na categoria trompete, mas não conseguem. No entanto, estão mais do que dispostos a recomendar essas marcas, mesmo quando podem comprar as marcas em um estágio posterior, talvez não tenham acesso a elas. A maioria das marcas em uma categoria trompete é muito elitista. Como a escassez aumenta a atração de compradores potenciais, profissionais de marketing em uma categoria trompete não se concentram de fato em aumentar a disponibilidade de canais. Embora a maioria das categorias de bens de consumo embalados se enquadre no padrão maçaneta de porta, remédios de venda livre tipicamente se enquadram no padrão trompete. Não compradores estão dispostos a recomendar marcas confiáveis, ainda que não estejam usando no momento. A diferença-chave entre o padrão trompete em produtos de estilo de vida e esse mesmo padrão em remédios de venda livre está no motivo pelo qual nem todos os advogados de marca os compram. Nas categorias de estilo de vida, é tudo uma questão de acessibilidade e disponibilidade. Já no caso dos remédios de venda livre, alguns advogados de marca não compram os remédios que eles próprios recomendam, simplesmente porque não precisam deles naquele momento, mas quando precisarem saberão quais comprar. Padrão 4. Funil. O
quarto grande padrão é o tradicional funil. Em uma categoria funil, a maioria das compras é bem planejada e os consumidores estão altamente envolvidos nas decisões de compra. De fato, esse é o único padrão no qual os clientes passam por cada um dos estágios do caminho do consumidor até a compra e a defesa. Eles fazem perguntas sobre as marcas que apreciam e acabam comprando-as se gostam do que ouvem na conversa. Defendem as marcas somente se tiverem experimentado pessoalmente o produto. O padrão funil está presente sobretudo em bens de consumo duráveis, bem como no setor de serviços. Em uma categoria funil, a experiência geral dos consumidores é realmente importante porque eles não saltam nenhum estágio e podem descartar marcas de seu conjunto de consideração em qualquer ponto do caminho. A ação é especialmente importante para os consumidores que gostariam de mergulhar na experiência de compra e consumo. Por isso, ao contrário da categoria maçaneta de porta, na qual o posicionamento pode ser superficial, em uma categoria funil, o posicionamento precisa estar bem enraizado na experiência real. É importante para as marcas nessa categoria gerenciarem os vários pontos de contato, como publicidade, site e central de atendimento, canal de vendas e serviços pós-venda. Embora a troca de marca seja incomum em uma categoria funil, a redução da qualidade da experiência dos clientes com o passar do tempo pode levá-los a avaliar novas marcas ou passar para outras mais premium. Como os clientes continuam esperando uma experiência melhor com o passar do tempo, uma categoria funil talvez seja mais propensa a inovações disruptivas. Como já foi discutido, a maioria das inovações disruptivas, em particular aquelas ligadas a novas tecnologias, ocorre em setores com expectativas de experiência elevadas, como os de bens de consumo duráveis e de serviços. Assim, as marcas em uma categoria funil deveriam se concentrar em melhorias graduais e em inovações na experiência do cliente. O quinto padrão é o padrão gravata borboleta. Cada um dos 4 grandes padrões de caminho do consumidor possui pontos fortes e fracos intrínsecos. A combinação de todos os pontos positivos dos 4 grandes padrões resulta em um padrão de caminho do consumidor ideal, cujo formato é o de uma gravata borboleta simétrica. O padrão gravata borboleta reflete os traços-chave de uma marca perfeita. Em uma categoria de gravata borboleta, todos os que estão conscientes de uma marca se dispõem a recomendá-la por causa de sua reputação fora de série. Isso significa que a marca obtém uma nota do coeficiente de defesa de marca perfeita, igual a 1, ou seja, a assimilação foi igual à apologia. Além disso, a atração da marca é tão forte que todos os que se sentem atraídos por ela acabam comprando-a. Então a atração é igual à ação. Nem todos aqueles que são atraídos pela marca sentem uma necessidade de pesquisar mais, refletindo um claro posicionamento e um nível certo de curiosidade. Marcas com padrões de maçaneta de porta, peixinho dourado, trompete e funil deveriam se esforçar para alcançar o padrão perfeito gravata borboleta. Sobrepor a gravata borboleta a um dos 4 grandes padrões revela lacunas e oportunidades de melhoria. Marcas com o caminho do consumidor de maçaneta de porta podem melhorar seu nível de afinidade desenvolvendo programas de envolvimento pós-venda. Esse é o desafio enfrentado por muitas marcas de bens de consumo embalados em meio à avassaladora troca de marcas. Marcas com o padrão trompete podem melhorar o nível de compromisso, reduzindo o preço e melhorando a disponibilidade do canal sem diluir a atração da marca. Marcas de luxo cobiçada, como a Tesla, enfrentam esses desafios. Marcas com um padrão funil, por sua vez, deveriam melhorar seus níveis de compromisso e afinidade. E se ilustra o grande desafio enfrentado por marcas de bens de consumo duráveis e de serviços para se equilibrarem entre as vendas e os serviços pós-venda. Mas o trabalho mais difícil precisa ser realizado pelas marcas com o padrão peixinho dourado. Elas necessitam não só melhorar seus níveis de compromisso e afinidade, como também otimizar o nível de curiosidade. Profissionais de marketing nos setores que vendem para empresas enfrentam esse duro desafio porque geralmente lidam com consumidores que sabem das coisas. 4 melhores práticas de marketing. Os profissionais de marketing também podem extrair padrões de um setor a partir das estatísticas de coeficiente de defesa da marca. O coeficiente de defesa da marca representa essencialmente a disposição do cliente para recomendar uma marca. Em um setor no qual o coeficiente de defesa da marca médio é baixo, os clientes, de modo geral, não estão dispostos a recomendar marcas concorrentes. Nesse tipo de setor, o marketing boca a boca e o marketing de mídia social
geral, não costumam funcionar bem. Por outro lado, quando o coeficiente de defesa da marca médio é alto, as chances de que os clientes recomendem uma ou mais marcas são elevadas. Nesse caso, o marketing boca a boca e de mídia social são bastante eficazes. A extensão do coeficiente de defesa da marca, a faixa entre o coeficiente mais alto e o mais baixo, em um setor também revela dados interessantes. Uma extensão de coeficiente de defesa da marca ampla reflete o predomínio da propaganda boca a boca. Existem marcas líderes com coeficiente de defesa da marca alto se sobrepondo a marcas mais fracas com coeficiente de defesa da marca baixo. Marcas com esse coeficiente alto têm uma vantagem em relação às outras, por já possuírem uma reputação forte que as coloca no conjunto de considerações do consumidor. Uma abordagem de marketing pull, a marca puxa o consumidor para o seu produto por meio de campanhas de comunicação, é altamente eficaz para elas. Por outro lado, uma extensão do coeficiente de defesa da marca estreita reflete competição acirrada sem predomínio do coeficiente. Uma abordagem de marketing push, a marca empurra o seu produto para o consumidor por meio dos revendedores, é com frequência o único meio de ter sucesso nessa situação. É importante observar, porém, que o predomínio do mercado em termos de coeficiente de defesa da marca nem sempre se reflete no predomínio em participação de mercado e vice-versa. Usando o coeficiente de defesa da marca médio e a extensão desse coeficiente como eixos, podemos extrair outros 4 grandes agrupamentos de setores. Nos setores de coeficiente de defesa da marca médio elevado e extensão do coeficiente de defesa da marca amplo, em geral os consumidores estão dispostos a recomendar várias marcas líderes. Nesse grupo, o fator de sucesso principal é a gestão da marca. Desenvolver um posicionamento sólido e executá-lo por meio da comunicação de marketing. Mais uma vez, as categorias de bens de consumo embalados representam esse grupo de setores. Profissionais de marketing podem aprender as melhores práticas de gestão de marca com empresas líderes no setor de bens de consumo embalados, como a P&G e a L'Oréal. Em setores com coeficiente de defesa da marca médio elevado, mas extensão desse coeficiente estreita, em geral os consumidores estão dispostos a recomendar certas marcas, ainda que nenhuma delas tenha uma nota de coeficiente dominante. Esse grupo de setores é caracterizado por marcas locais de nicho ou grandes empresas igualmente fortes em um mercado altamente fragmentado. O sucesso é muitas vezes determinado pela proximidade do canal e a acessibilidade a mercados-chave. Portanto, o principal fator de sucesso é a gestão do canal, desenvolver presença unicanal e induzir os consumidores a comprar. O exemplo típico desse grupo é o setor varejista. Lojas de departamento, lojas especializadas e sites de comércio eletrônico são reconhecidos pelas fortes recomendações de seus fregueses. Empresas como a Macy's e a Amazon são exemplos destacados para os profissionais de marketing aprenderem como direcionar os consumidores aos seus canais de vendas pelas mídias tradicionais e digitais. Em setores onde o coeficiente de defesa da marca é baixo, mas a extensão desse coeficiente é ampla, os consumidores não costumam recomendar marcas, embora às vezes defendam marcas líderes. Tipicamente, os consumidores têm pouca percepção em relação à maioria das marcas nesses setores, embora haja várias exceções. A experiência do cliente muitas vezes é polarizada, com igual número de clientes satisfeitos e frustrados. As marcas líderes com frequência mostram excelência de serviço e intimidade com os clientes superiores às das outras marcas. Um exemplo desse grupo é o setor aéreo. A lista da empresa de consultoria britânica Squidtracks das 10 melhores companhias aéreas do mundo inclui empresas do Oriente Médio e da Ásia, como Qatar Airways e Singapore Airlines, com atributos de serviços excepcionais. O principal fator de sucesso é a gestão do serviço, a prática de gerenciar as equipes e os processos de serviço tão bem quanto os elementos físicos. O grupo final de setores tem o coeficiente de defesa da marca médio em níveis baixos e a extensão desse coeficiente é estreita. Nesses setores, a concorrência é acirrada e os consumidores não costumam estar dispostos a recomendar as marcas concorrentes. Como quase não há influência da propaganda boca a boca nesses setores, as marcas concorrentes precisam se esforçar para levar seus produtos e serviços ao mercado. Por isso, o principal fator de sucesso é a gestão da equipe de vendas, manter o pessoal de vendas produtivo e promover as atividades de vendas certas. Os grupos não são absolutamente estáticos. Com a convergência tecnológica e a inovação disruptiva, as barreiras entre os grupos de setores estão caindo. Os profissionais de marketing precisam estar atentos às mudanças em seus setores e adaptar suas estratégias de forma compatível. Resumo: aprenda com diferentes setores. Ao analisarmos o modelo genérico dos 5As e avaliarmos as taxas de conversão ao longo dos diferentes estágios, identificar
identificamos 4 grandes padrões para diferentes setores. Os padrões maçaneta de porta, peixinho dourado, trompete e funil. Diferentes tipos de setor podem ser enquadrados em qualquer desses padrões, cada um com um modelo de comportamento do consumidor específico e um conjunto de desafios diferentes. Identificamos também 4 grupos de setores distintos com base nas estatísticas do coeficiente de defesa da marca, cada um representando um conjunto de melhores práticas de marketing, gestão da marca, gestão do canal, gestão do serviço e gestão das vendas.